Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio nosso aqui do Vida em Equilíbrio. Hoje eu trouxe para a gente conversar um amigo meu, o Rafael Breder, que é um médico neurologista, nos conhecemos há bastante tempo, e a gente hoje vai conversar aqui sobre um tema que é bem periclitante, que é o distúrbio do movimento no paciente idoso. Tudo bom, Rafael? Obrigado aqui por você ter vindo. Tudo bem, Baião. Prazer imenso aí do seu convite. Bacana. Muito bem, vamos lá, vamos começar. Rafael, diz uma coisa. Quando o paciente começa a ter alteração de tremor, a mão começa a tremer, aí o que vem na cabeça da gente, Rafael? Vem que a gente possa ter uma doença de Parkinson iniciando, e não necessariamente. Concorda, Rafael? Concordo. Então, explica pra gente um pouquinho sobre isso. O que a gente tem que pensar quando a gente começa a ter tremor nas mãos? Calma, o que pode ser, o que é mais frequente? Então, muito comum isso no consultório, né? O paciente chega com tremor nas mãos, ele já chega achando que tem doença de Parkinson. Chega tenso no consultório, mas na maioria das vezes não é, né? Existem outras formas de tremor nessa idade no idoso, depois dos 60, depois dos 55, que são muito mais comuns do que a doença de Parkinson, que é o tremor essencial. Tremor essencial, perfeito. Ou seja, é muito mais frequente, né, Rafael? O tremor essencial, que é a doença de Parkinson. É muito mais benigno, inclusive. Como é que é esse tremor essencial, Rafael? Então, treme um pouco diferente do Parkinson. Parkinson treme quando a gente está parado vendo a televisão, quando o braço está parado, quando você está esperando, está num táxi, está no carona, o braço está parado. Ele treme quando o braço está parado, não está em movimento. O tremor essencial geralmente treme no movimento. Excelente. Então, esse é o primeiro ponto, né, Rafael? Esse é o primeiro ponto. Então, se você tem um tremor de repouso, ou seja, eu estou parado, meu braço está tremendo, ou eu estou movimentando, eu estou indo pegar uma xícara, estou indo pegar um copo, isso é o quê? Movimento. Então, o tremor do movimento, não é isso? É o tremor essencial. E quando eu estou com a minha mão parada, aquele treme sozinho, seria o tremor do Parkinson. É isso? Mais ou menos isso mesmo. Então, geralmente, o mais comum é o tremor do movimento, né? Quando você vai cortar uma carne, quando você vai pegar uma xícara de café e começa a tremer. Isso aqui, não é? Ó, você vai pegar a xícara, começa a fazer assim, né? Assim? Começa a tremer. Não é assim? Isso. Né? Esse é o tremor do movimento. Esse é o tremor do movimento. Aí você vai levando aqui e começa a tremer, certo? Isso. Não é mais ou menos assim? Vai comer um arroz com garfo e começa a tremer, o arroz cai do garfo. Certo. Esse é o tremor do movimento. Perfeito. Esse tremor pode acontecer no Parkinson, mas ele não é tão comum no Parkinson, é mais comum no tremor essencial. Perfeito, né? perfeito. E o tremor do Parkinson, ele está quando o seu braço está parado, ele não está em movimento. Né? Você está esperando numa recepção, você está, como eu falei, na carona num táxi, você está assistindo televisão, o seu braço começa a tremer. Esse é o tremor mais comum do Parkinson, é diferente. Perfeito. Quando a gente tem um tremor essencial, que é extremamente comum, é uma queixa muito frequente no consultório, tem tratamento para isso, Rafael? A gente tem algum remédio que a gente possa começar? Como é que a gente orienta um paciente quando chega no nosso consultório que tem um tremor aparentemente benigno, que a gente chama de tremor essencial? Como é que a gente trata isso? Tem tratamento? Então, primeiro a gente tem que fechar o diagnóstico, né? O paciente chega no consultório, o exame do neurologista ou de alguém especialista em movimento é fundamental para definir esse diagnóstico. O diagnóstico se define clinicamente, só examinando o paciente. Você examina o paciente e já cai aquele peso que estava nos ombros dele, a possibilidade de ter doença de Parkinson. Você fala para ele, você não tem doença de Parkinson. Você tem um outro tipo de tremor, que é o tremor essencial. E tem tratamento, sim. Nós temos 2 medicações que são eficazes para o tremor essencial. Uma delas é a primidona, muito eficaz, e a outra é o propanolol. Primidona, às vezes a gente faz e o paciente volta na próxima consulta sem nada, te abraçando. Sem nada, isso mesmo. É isso. Parece que você fez um milagre, deu um remédio milagroso para ele. Em alguns pacientes a resposta é muito marcante, né?
O propanolol também, mas eu vejo realmente umas respostas muito marcantes, às vezes, com a primidona. Perfeito. Então, tem tratamento e consegue melhorar significativamente o tremor. O que eu tenho, às vezes, dificuldade de fazer, e eu já falo isso para o paciente desde o início, eu não tenho a pretensão de zerar o tremor dele. Eu tenho a pretensão de melhorar o tremor dele. Isso é fundamental, né, Rafael? Porque, veja, o tremor essencial, quando ele começa, ele vai se desenvolver, né, Rafael? É o que a gente vê na prática clínica. E eu acho que isso é fundamental o que você falou. Primeiro, existe um tratamento, sim, mas isso é importante, ou seja, não vamos gerar ansiedade que vai zerar completamente, mas melhora absurdamente, melhora, né, Rafael? Muita coisa. Mas eu já trabalho essa ideia de que talvez algum grau de tremor persista, mas ele vai continuar conseguindo tomar a xícara de café dele, escrever bem, assinar o nome, né? E é uma doença mais benigna, como você falou. Uma doença que costuma evoluir de forma muito lenta, ao longo dos anos, com pouco impacto no paciente, no dia a dia dele. Perfeito. E, Rafael, e quando a gente tem, então, a questão do tremor do Parkinson, tá? Então, ele chegou, lembrando, né? É sempre bom a gente repetir, né, Rafael? Porque essas questões ficam marcadas na cabeça das pessoas. Então, o que chama atenção é a mão tá parada, sem movimento, e ela começa a tremer sozinha, né? Isso pode ser Parkinson, né? Uma vez sendo Parkinson, como é que a gente fecha o diagnóstico do Parkinson? Não é só o tremor, né, Rafael? E, aliás, assim, a gente sempre fala, né, que a carteira de identidade do Parkinson não é o tremor, né? Sim. Quer dizer, é a questão da congelamento facial e outros pontos importantes. Fala um pouquinho sobre o Parkinson. Como é que a gente vai fechar o diagnóstico e dizer, não, a senhora realmente, ou o senhor, está com doença de Parkinson? Isso é uma ótima pergunta. Então, o tremor é diferente, como a gente estava citando. O tremor é mais em repouso, né? E o Parkinson não vem só com o tremor. Perfeito. O Parkinson vem com outros sintomas que o neurologista consegue identificar ali no exame físico, né? Um deles é a lentidão. Perfeito. Que é pouco perceptível para os pacientes, mas a gente consegue, com um olhar apurado, consegue identificar que o paciente está um pouco mais lento do que o habitual. E o segundo é uma resistência aos movimentos, né? A gente examina os braços, as pernas e vê uma resistência ao movimento. O paciente pouco percebe isso. A gente mais percebe de forma mais objetiva. Mas esses dois sinais nos ajudam a identificar que, além do tremor ser em repouso, apresenta alguns outros achados do Parkinson. E aí a gente fica diante de um paciente, de uma pessoa que está com suspeita de Parkinson. Perfeito. Porque o diagnóstico do Parkinson não é fechado numa primeira consulta. Ele é um diagnóstico que a gente chama de sala de espera. Perfeito. A gente tem que esperar a segunda, a terceira, a quarta, alguns anos para a gente ter certeza do diagnóstico. Certo. E a segunda coisa que eu sempre falo para as pessoas que me procuram com tremor e suspeita de Parkinson, para olhar os remédios. Perfeito. Alguns remédios causam sintomas muito parecidos com a doença de Parkinson. A gente sempre tem que dar uma checada nas medicações. Então, medicações cardiológicas, medicações para tontura e medicações para enjoo podem causar sintomas muito parecidos com Parkinson. E a gente tem que identificar isso, estando usando essas medicações, temos que suspender. Porque às vezes você suspende, o tremor some. E aí não era Parkinson. Perfeito. E aí era outra coisa. Na verdade, era alguma coisa medicamentosa, né? Perfeito. Outro ponto importante, quando a gente fecha que o paciente tem doença de Parkinson, acho que esse ponto é importante, essa questão da sala de espera. Isso é fundamental. A gente nunca fecha a doença de Parkinson, o diagnóstico da doença de Parkinson na primeira consulta. Geralmente na terceira, na quarta, depois que você afastou a questão da medicação, que você viu que é um tremor ali no repouso, não é? Você viu que você tem um pouco de rigidez, né? E tem a história do congelamento facial também, né? Que a face vai ficando um pouco, com a expressão também um pouco... Perde um pouco a expressão facial, né? Enfim, aí eu te pergunto, em que momento eu diagnostiquei que ele tem doença de Parkinson? Em que momento que eu começo o tratamento? É de cara?
A gente começa logo? Como é que é esse negócio? Então, a gente começa desde o momento que tem sintomas que estão incomodando o paciente. Se os sintomas forem muito leves... Frustros. Muito frustros. Né? Um tremor que às vezes aparece em alguns momentos do dia, uma lentidão que pouco incomoda ele, você poderia eventualmente até observar. Perfeito. Né? Mas no momento que aparecem sintomas que começam a incomodar o paciente, a gente começa a medicação. Certo. E outra dúvida que eu tenho, que a gente vê isso muito no consultório, quer dizer, que é importante a gente trocar, acho que é uma dúvida também muito do público, que é o seguinte: quando a gente começa a tratar com o medicamento, o Parkinson, né? Esse remédio, ele vai melhorar sintoma, a gente sabe, e aí eu te pergunto, esse remédio, ele estaciona a doença? Ele vai influenciar nisso? Ou não, ele é muito mais sintomático do que influenciar, né? Por exemplo, na demência a gente sabe que o remédio estaciona, né? Quando a gente falou de demência. No Parkinson, ele estaciona a evolução da doença ou ele é muito mais sintomático? Ele é mais sintomático e é interessante a gente falar sobre isso, porque o remédio para a doença de Parkinson, ele foi uma revolução. Né? Ele é muito eficaz, mas muito eficaz. Se você... É uma doença com remédio, outra sem o remédio, completamente diferente. A gente consegue, eventualmente, deixar o paciente sem sintoma. Perfeito. Tá? No início do acompanhamento. Então, tamanho impacto que esse remédio tem. Né? Então, hoje em dia não há possibilidade da gente não tratar a doença de Parkinson com medicação, porque o remédio realmente é muito impactante. Melhora muito os sintomas. Melhora a lentidão, melhora a rigidez, né? Melhora o tremor, melhora a marcha, eventualmente pode melhorar a fala. Então, o impacto é muito significativo. Certo. E outra pergunta, quando a gente tem o diagnóstico da doença de Parkinson já estabelecido, não é? Tem sempre uma preocupação também em relação à demência, não é? A gente sabe que a doença de Parkinson ela é uma doença que tem um comprometimento motor inicial. A gente sabe que vai acontecer em algum momento um processo que pode estar relacionado à demência. Como é que é isso, Rafael? Vamos explicar um pouquinho. Quer dizer, essa demência ela acontece, mas não é logo, não é? Ela demora. Como é que se a gente for fasear, vamos dizer assim, a doença, né? Vamos explicar um pouquinho sobre isso, né? Quando é que ela pode acontecer e ela vem acontecer em que momento? Então, o diagnóstico do doença de Parkinson é muito impactante, né, para o paciente. E eu costumo trabalhar com algumas questões na hora de explicar um pouco isso. Primeiro, quando o Parkinson ele se inicia com tremor, que existe em Parkinson também sem tremor. Sim. Ele costuma ser mais leve. Essa é uma doença mais leve. É uma doença que eu sempre explico isso para eles. Eu tenho que trabalhar como você vai estar daqui a 20, 30 anos, que é uma doença de 20, 30 anos. Perfeito. Não é uma doença que evolui em 5 anos, 10 anos. É uma doença que evolui de forma bem mais leve. Né? E, eventualmente, tardiamente, depois lá de 10, 15 anos, e alguns pacientes podem ter alguma alteração na questão do raciocínio, da memória, do pensamento. Mas isso é um efeito tardio. Tardio. Isso é um ponto importantíssimo, porque às vezes a gente faz o diagnóstico de Parkinson, ele acha que vai ter isso amanhã. Não. Como a gente falou, é uma doença de 15, 20 anos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de cada paciente. É uma doença de 15, 20 anos. Isso é muito importante a gente passar, porque não é uma doença que evolui em 10 anos. Perfeito. Talvez 30 anos. Tem um paciente com 30 anos de doença. Tá? Principalmente quando começa com tremor. O início da doença com tremor, né? Geralmente o tremor é de um lado só, é uma doença mais benigna. Né? Ela não é tão benigna quanto o tremor essencial, que a gente estava conversando, mas ela também é benigna. Ela demora para evoluir, uma evolução bem mais lenta. E alguns pacientes podem ter comprometimento do raciocínio tardiamente, depois lá de 10, 15 anos, eventualmente até 20 anos. Alguns nem isso têm. Tá? Existe uma forma de Parkinson em que isso não acontece. Então,
É porque a doença, ela vem com estigma, né? Exatamente. Muito forte. E a gente Exato. tem que desfazer esse estigma, porque nem todo paciente tem uma evolução tão rápida. Tá? E aquilo que a gente conversa, né? Nossa função como médico é tratar, né? A gente não vai curá-los, mas, vamos dizer, não vou conseguir zerar essa doença, mas como tantas outras, como a gente faz no nosso dia a dia, a gente vai tratar. E esse paciente vai conviver 15, 20, 25, 30 anos e vai ter sua vida absolutamente normal, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que deixar isso claro em relação ao segmento da doença de Parkinson, né, Rafael? Sim, isso é importantíssimo. Sem dúvida. Não é uma doença degenerativa de evolução rápida. Os pacientes têm um longo tempo em que a gente trata os sintomas e mantém a qualidade de vida deles. Excelente. Fisioterapia é indicado para esses pacientes que têm esse tremor, principalmente tremor do Parkinson? A fisioterapia tem algum tipo de melhora? Ou melhorando a pergunta, tem algum tratamento adicional ao remédio para o Parkinson? Então, eu costumo explicar a seguinte frase, né? A doença de Parkinson, ela tem 2 tratamentos. Metade dele é medicamentoso, metade é exercício. Perfeito. É uma doença do movimento. Não tem como a gente tratar uma doença do movimento sem exercício. Não tem. O impacto do exercício também é muito grande. Na marcha, no equilíbrio do paciente, menos no tremor. O exercício não tem impacto muito grande no tremor, não. Ele tem mais impacto na velocidade dele, na marcha e no equilíbrio. Mas a gente tem que combinar o remédio com o exercício para a gente conseguir tratar bem. Se não combinar, o tratamento não fica adequado. O tratamento é multidisciplinar. Multidisciplinar. Não é só o nosso médico, né? Isso eu sempre falo para os nossos pacientes. A gente precisa muito do fisioterapeuta, muito do colega da fisioterapia para trabalhar isso, né? Eu ia botar 60-40, você botou 50-50, mas acho que é isso mesmo, né? 50-50. Isso é tão forte hoje em dia que tem trabalhos mais recentes que mostram que a evolução é mais branda quando você faz mais atividade física. Certo. O paciente evolui de forma mais leve, fica mais tempo com uma qualidade de vida ótima. Então, não há dúvida hoje que é 50-50. Maravilha. Falando do distúrbio do movimento, né, que a gente está conversando aqui, a gente falou um pouquinho sobre o tremor essencial, falamos sobre a doença de Parkinson. Existe uma outra alteração do movimento, Rafael, que é bem frequente, que é a tal da síndrome das pernas inquietas. Não é assim? Às vezes você está sentado e você vê a pessoa balançando a perna. Isso é uma doença? Vamos explicar um pouquinho sobre essa síndrome, né, das pernas, que também é uma alteração do movimento que a gente encontra, né, nos nossos consultórios. O que você... Você sabe que tremor essencial é muito conhecido, né? Doença de Parkinson é muito propagandeada, mas pernas inquietas pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Então, eu não vejo as pessoas virem ao meu consultório e se queixar que as pernas estão inquietas à noite. Isso não acontece. O que acontece, eu estou numa conversa com o paciente, está contando da vida dele, com outros problemas que levaram ele ao consultório, e ele me fala, estou conseguindo dormir direito, doutor, porque quando eu vou para a cama, me dá um incômodo nas pernas, eu tenho que mexer para um lado, para o outro, às vezes eu tenho que levantar da cama porque as pernas estão incomodando, e ele não consegue explicar o que é, eu falo para isso, é pernas inquietas, mas ninguém conhece. E tem tratamento. Qual é o tratamento que a gente faz? Medicamentoso, essencialmente. Né? Hoje em dia, o que eu mais uso é gabapentina. É muito eficaz para pernas inquietas e zero os sintomas, em grande parte dos pacientes. E uma coisa importante, sempre que a gente identifica pernas inquietas, tem que dar uma olhadinha nas suas reservas de ferro. Às vezes, pernas inquietas é um sinal de baixa de ferro no sangue, no corpo, né? No caso, no cérebro. E aí, se tiver identificado essa baixa de ferro, a gente tem que repor o ferro, que também melhora os pacientes com a reposição de ferro. Esse foi um ponto super importante que você colocou, Rafael, que então é um diagnóstico que a gente às vezes não é feito em consultório, né?
mas isso traz um prejuízo para a qualidade de vida dos nossos pacientes, principalmente no sono. É uma queixa noturna, então isso é um detalhe que a gente tem que deixar claro, não é? Tem tratamento por medicamento, mas isso é um dado clínico que nós não podemos esquecer, não é? Que às vezes o paciente ele tem uma ferropenia, sim, por um problema gástrico, por um problema qualquer, ou seja, o ferro está reduzido no sangue dele, aí ele começa a fazer anemia e é um influenciador da doença da síndrome das pernas inquietas, certo? Sim, a ferropenia, né, a baixa de ferro no sangue, ela pode causar pernas inquietas e se tratar ela, melhora. Né? Exatamente. Agora tem uma característica, eu geralmente trato com, a gente tem que repor, às vezes dá para repor ferro oral, mas às vezes tem que repor ferro venoso para tratar a pernas inquietas. Em alguns pacientes, eu sempre falo com eles, não gostam de fazer reposição de ferro venoso, mas é muito mais eficaz. E o ferro venoso, a gente sabe que a gente hoje tem produtos, né, que a gente faz uma dose única. Justamente. Você tem um pico de ferro venoso, um pico do depósito do ferro, não é? Que a gente chama de ferritina, e esse pico já resolve, né, Rafael? Você faz um e acabou. Justamente, identificou a ferropenia, tem pernas inquietas, eu faço uma reposição de ferro venoso, às vezes a gente trata as pernas inquietas. Sem dúvida. Sem remédio regular, né? Só com a reposição de ferro. Perfeito, maravilha. Quanto a distúrbio do movimento, isso é uma queixa que a gente vê muito frequente no consultório, né? Eu, como geriatra, vejo isso, você como neurologista também. Mas eu acho que é super importante a gente sempre desmistificar. O paciente chega no nosso consultório com uma dor, com uma angústia do movimento, né? E eu acho que foi bacana esse nosso papo para a gente deixar claro, né? Primeiro, né, Rafael? Você chegou com um tremor nas mãos, calma. Não necessariamente isso é Parkinson. Existe uma condição do tremor essencial que a gente já falou, que é muito mais frequente, não é? Existem os medicamentos que podem causar tremor. Isso é um outro ponto importante para a gente também conversar. A polifarmácia, o excesso de remédios que a gente tem hoje na nossa prática clínica, que muitas vezes são necessários. Os pacientes têm realmente patologias que precisam tomar. Mas aí isso é um dado importante. Ou seja, remédio em excesso também dá tremor. Remédios em excesso podem dar tremor. Vários remédios. Né? Da cardiologia, vários. Né? A amiodarona, né? um remédio para arritmia, pode dar tremor. Sempre tem que dar uma olhadinha e ver se a pessoa está usando a amiodarona. Um remédio para tonteira, muito frequentemente utilizado, o Vertix. Vertizina, exatamente. É a flunarizina, né? O Vertix é um nome comercial, flunarizina é a substância. Uma causa frequentíssima de tremor. Né? Muito comum o paciente vir ao consultório usando flunarizina, com tremor, com medo de que tem doença de Parkinson, eu falo para ele, você está usando aquela história, remédio. Né? E tem aquela história, principalmente quando usa direto a partir de 3 meses. Né? Sim. Geralmente, aquele negócio, o paciente está tonto. Aí vai e compra, vai na farmácia, fala para o farmacêutico, eu estou tonto. O que o farmacêutico faz? Empurra, né? Às vezes, uma medicação dessa, auxilia até, acha que está ajudando, e muitas vezes está ajudando. Sim, mesmo. Está ajudando, né? Melhora os sintomas. Melhora, né? Mas aí o que acontece? Como ele acha que pode usar de maneira recorrente, passa de 2, 3 meses, o que acontece? Vai ao neurologista com tremor. Né? Tira o remédio, o tremor resolve. E aí eu examino ele, às vezes tem os mesmos sintomas da doença de Parkinson, mas eu falo com ele, você está usando o remédio que causa esses sintomas. Se a gente tira o remédio, melhora. Não melhora imediatamente, isso é importante falar. Perfeito, quem impregna. Melhora em 3, 6 meses, ou às vezes um pouco mais de 6 meses. Então tem que esperar, depois que tira a medicação, para melhorar o tremor. Maravilha. Na nossa prática clínica, então, se a gente fosse fazer um fechamento para deixar, vamos dizer assim, os sinais e sintomas, né, que a gente já conversou sobre do tremor, mas assim, dentro do dia a dia, o que é frequente de tremor, então? Então, a gente falou de tremor essencial, a gente falou do tremor da doença de Parkinson, a gente falou do tremor do remédio, não é? Eu acho que essas seriam as 3... vamos dizer assim, causas mais comuns, o mais frequente. Sim, do tremor nos nossos consultórios. Mais comuns. Tem uma coisa que eu acho importante citar também. Né? Quando a gente está muito ansioso, isso pode eventualmente causar tremor em alguns pacientes. Né? A gente chama o tremor psicológico, né? Psicogênico. Né? É uma causa possível de tremor, que não é doença de Parkinson, não é tremor essencial, mas é um tremor exacerbado pelo nosso estado emocional.
né? Isso o neurologista também consegue identificar. Eu diria que é a quarta causa importante de tremor no consultório. Excelente. Muito bom, Rafael. Queria te agradecer por a gente ter participado aqui do nosso podcast, né? Que a gente está falando sobre... O objetivo é a gente falar sobre longevidade, sobre questões da saúde do nosso dia a dia, né? E eu como geriatra, você como neurologista, a gente tem sempre essas questões no nosso... no nosso dia a dia, como queixa dos nossos pacientes, né, Rafael? Acho que isso é uma coisa bacana. Queria trazer mais algumas coisas que você chamou a atenção, né? E falar um pouquinho mais da doença de Parkinson. No momento que você faz o diagnóstico de doença de Parkinson, eu citei que é um diagnóstico de sala de espera, tem que esperar algum tempo, meses a anos, para a gente fechar esse diagnóstico. E reforçar que não é uma sentença de morte para os pacientes. Isso é muito importante. Sem dúvida. Porque as pessoas, às vezes, é muito difícil lidar com um diagnóstico desse, mas, como eu falei, é uma doença aí de 20, 30 anos de segmento, em que a gente tem que planejar a vida, há possibilidade de qualidade de vida, há tratamento, a medicação é extremamente eficaz, e a gente tem que trazer esse lado positivo assim, para o paciente no momento que é feito um diagnóstico desse. Isso eu acho que é muito importante aqui na nossa conversa para reforçar. Sem dúvida. É uma doença crônica, é uma doença que tem tratamento, mas é como você disse, eu acho que isso é o que a gente faz como médico, né? A gente precisa realmente tratar das pessoas e faz parte do tratamento a informação, né? Explicar isso e acabar com essa coisa estigmatizada de que uma vez que eu tenho doença de Parkinson, a minha vida vai mudar, eu vou ter restrições. Negativo, você vai ter uma vida normal e a gente consegue hoje, com medicações e com tratamento, realmente progredir com esse paciente durante anos e ele ter uma qualidade de vida muito bem. Agora, precisa, claro, né, de um acompanhamento de um profissional, seja de um geriatra, ou seja de um neurologista, um profissional que trabalhe realmente com a alteração do movimento, isso não tenha dúvida. Mas se for feito ali a receita de bolo, né, Rafael? Seja com a medicação, com a orientação terapêutica, com a fisioterapia, vai muito bem. Sim, vai muito bem. Maravilha. Rafael, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso podcast, tá? Até uma próxima vez. Muito obrigado, pessoal.